Igreja, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens, podeis assentar. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens com o seguinte tema: rumo a Pentecostes. Nós vamos ministrar aqui durante esse mês de maio. Nós vamos ministrar na vida de vocês sobre o Espírito Santo de Deus. Você vai aprender coisas aqui que você às vezes fala, que você às vezes faz, mas você não sabe como isso funciona, de que maneira aconteceu, de que forma sucedeu. Hoje você vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra, não só hoje, como todos os próximos dias, que pode mudar todo o seu entendimento em relação ao Espírito Santo de Deus. A primeira coisa e a primeira mensagem que eu quero compartilhar com vocês: a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e eu e você precisamos aprender isso. Nós precisamos trazer para o nosso entendimento algumas coisas antes de nós apenas falarmos do Espírito Santo. A primeira coisa que eu e você precisa entender é a Páscoa. Por que a Páscoa? Porque a Páscoa é a ressurreição de Cristo. A Páscoa, no Antigo Testamento, era a libertação do povo de Israel da escravidão. A Páscoa que foi ministrada, que você sabe a história, que foi ungido os umbrais da porta, para que a morte não passasse diante da casa. A Páscoa é celebrada quando o povo de Israel sai do Egito. Mas a verdadeira Páscoa para nós, ela é comemorada quando naquela cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro foi derramado e lavado a nossa vida e purificado de todo pecado. Quando aquilo aconteceu, nós sabemos que a Páscoa é celebrada por nós cristãos, porque Cristo ressuscitou, subiu aos céus e virá buscar a tua igreja em nome de Jesus. Agora eu preciso entender outra coisa. Muitas pessoas falam sobre o Pentecostes. Tem pentecostal aqui nesse lugar? Olha aí. E eu falei de manhã, o Brando estava aqui e me lembrou. Falei assim: mas os pentecostal mesmo é da noite, é o povo da noite. De amanhã eu falei assim: tem pentecostal aqui? Glória a Deus. Eu falei: se a irmã Solange estivesse aqui, ela tinha dado um rajado de glória que vocês iam ver. Quem estava aqui de manhã? Olha aí, olha lá, Regina ouviu. Presta bem atenção, irmãos. O mês de maio, nós estamos celebrando Pentecostes. O que é Pentecostes? Pentecostes é a chegada do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a chegada do Espírito Santo acontece numa época chamada Shavuot. O que isso quer dizer? A festa das primícias, a festa da colheita. Depois de celebrada a Páscoa, começa então a festa da colheita para os judeus. E até hoje a festa da colheita é comemorada e celebrada lá em Israel, por todo judeu. A primeira coisa que nós precisamos aprender, e eu já quero declarar algo importante aqui para você: se os judeus, Shavuot, é celebrar as colheitas e a abundância, para nós cristãos, celebrar o Espírito Santo também devemos celebrar com abundância. Por quê? Da mesma forma que a colheita traz o melhor para a nossa mesa, o Espírito Santo traz o melhor para a tua vida. Por isso ele precisa ser celebrado. Por isso que nós precisamos entender que nós estamos vivendo um período de fogo, de avivamento. Nós estamos vivendo um período
segundo a palavra de Deus, o período de Shavuot. E o Espírito Santo está descendo e vai contagiar a tua igreja no nome de Jesus. A festa de Shavuot ocorre por 7 semanas. Ela inicia-se na Páscoa e discorre nos próximos 50 dias. Daí então, Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias. Durante os 50 dias é celebrada a festa das colheitas. E diante disso, é chegado o Espírito Santo sobre o teu povo. Quando a gente entende isso, igreja, a gente olha lá para a palavra de Deus, a gente sabe que os discípulos estavam reunidos quando a descida do Espírito Santo aconteceu. A Bíblia declara que havia pessoas de toda a região quando receberam o enchimento do Espírito Santo. Igreja, eu preciso profetizar na tua vida. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje transbordando diante do Espírito Santo de Deus. Ele vai te encher. Em nome de Jesus eu profetizo. Sabe, igreja, por que será que Pentecostes é celebrado depois da Páscoa? Será que é algo, é uma data, é um calendário que precisa ser comemorado? Eu vou te explicar. Depois que Jesus ressuscitou, no domingo de Páscoa, a igreja está comigo? Jesus ressuscita no domingo de Páscoa. Ele vai lá e aparece aos seus discípulos. Você conhece a história, Tomé não acredita, ele precisa ver. Jesus mostra os pregos, as mãos furadas, para mostrar que era mesmo ele ressuscitado. Tem muita gente que não sabe disso, mas Jesus fica 40 dias ressuscitado, dando direcionamento aos seus discípulos. Por 40 dias Jesus fica ali dando as suas instruções. E se você quiser acompanhar na Bíblia, depois anote aí Mateus capítulo 28. Você vai ver que é o ensino de Jesus, Jesus ressuscitado, ele passa a grande comissão, ele transmite o ide para os seus discípulos ir e ganhar o povo para a honra e glória do nome dele. Durante 40 dias que Jesus acaba de ser ressuscitado, ele fica trazendo as suas instruções. Depois Jesus ascende aos céus, Jesus é levado aos céus. A Bíblia diz que havia aproximadamente 500 pessoas que viram com seus próprios olhos Jesus sendo ascendido. E se você somar 40 dias de Jesus ensinando, com os 7 dias que ele ascendeu aos céus, mais os 3 dias que ele morreu e ficou lá no túmulo, dão 50 dias, que é o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Tudo diante da palavra de Deus existe um propósito. Não existe coisa por acaso, é tudo planejado, é tudo trazido com a máxima excelência. Esse mês nós vamos celebrar Pentecostes no dia 23 de maio, que vai ser o dia que será comemorado. Por isso que durante todo o mês de maio nós iremos falar sobre a descida do Espírito Santo. Nós iremos ministrar na tua vida. E no nome de Jesus, eu quero declarar, eu quero ministrar. Igreja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós cristãos cremos que Jesus ressuscitou e celebramos a sua Páscoa. Nós precisamos e cremos que Ele disse que não nos deixariam órfãos. Jesus disse que iria para o Pai, mas Ele enviaria outro Consolador. E por isso nós celebramos a chegada do Espírito Santo. Por isso você precisa declarar sempre na tua vida: seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha vida é tua, Espírito Santo. Você precisa aprender a declarar. Aí eu vou profetizar sobre a tua vida hoje.
em nome de Jesus, que durante essa série de mensagens, que durante essas mensagens rumo ao Pentecostes, você venha falar com o Espírito Santo de Deus, você venha sonhar com o Espírito Santo de Deus, você tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus, que você aprenda com o Espírito Santo de Deus, que você cresça no Espírito Santo de Deus, e que você ande com o Espírito Santo de Deus, porque é uma igreja que ora ao Espírito Santo e que celebra a chegada dele, vai ser abençoada pelo Espírito Santo. Se você crê, bate palma e glorifica. Nós precisamos conhecer melhor o Espírito Santo, porque ele é o outro consolador enviado por Deus para nós. João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 16. Eu não sei se é o calor, mas parece ter um fogo subindo aqui. Diz a palavra de Deus: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Feche teus olhos, coloque tua mão em seu coração e ore comigo assim: Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Assim como nós declaramos aqui, seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha vida é Tua. Que não seja a minha vontade aqui nessa noite, mas que seja o Teu próprio Espírito ministrando a Tua igreja. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, para que em nome de Jesus a Tua igreja receba esta palavra poderosa para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Igreja, antes de Jesus se ascender aos céus, Ele declara que pediu ao Pai para que enviasse outro Consolador, outro Conselheiro, para estar conosco até a sua volta. Igreja, o Espírito Santo de Deus é a obra de Cristo continuada em nós. Eu vou te explicar. O Espírito Santo de Deus é a continuação de Jesus Cristo dentro de nós. Você e eu precisamos entender, a Bíblia diz que Gênesis, capítulo 1, versículo 2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja bem um ponto importante aqui. O Espírito Santo não foi criado quando Jesus subiu aos céus e enviou o Conselheiro. Ele já estava desde a consumação dos tempos. Ele já estava lá. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava desde o início. O Espírito Santo estava com Deus na criação de tudo. A palavra em hebraico, ruá, significa fôlego, sopro de vida. O que eu vim aqui te dizer hoje é que o sopro de Deus, o fôlego do Espírito, é que gera vida dentro de cada um de nós. Igreja, preste bem atenção nisso. Quando nós vivemos na carne, dentro de nós é gerado morte, mas quando nós aprendemos e entendemos a importância de viver no Espírito, vida é gerada dentro de nós. E é isso que nós vamos aprender hoje. A palavra Espírito, ela é tão importante que ela aparece 389 vezes no Antigo Testamento. E diante disso, eu quero ministrar para vocês hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 ao 17 diz assim:
E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Esse texto nos mostra muitas coisas, mas uma observação aqui rápida que eu quero fazer com você é que Jesus tinha comunhão com o Pai, porque a Bíblia está dizendo assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe enviará outro conselheiro. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Jesus nos ama tanto, além de entregar a tua vida por nós, Ele não te deixou sozinho. A palavra de Deus declara que Ele fala: eu vou na casa de meu pai e há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou para lá preparar-lhe uns lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e buscarei a tua igreja. Igreja, Jesus foi tão amável com você, que mesmo depois dele subir, ele falou para o Pai assim: Pai, não deixa eles sozinhos não, envia o teu Espírito para estar com eles aonde quer que eles estejam. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo não é um espírito de engano, ele não é um espírito de mentira. Portanto, quando ele vem, quando ele chega, ele nos esclarece, ele nos traz a luz, mas a palavra de Deus está dizendo: o mundo não o conhece e não pode vê-lo. Por que, igreja? Porque não pode receber o Espírito quem não recebeu o Filho. Só recebe o Espírito quem recebe o Filho. Não existe como você ter o Espírito se você não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que eu e você precisa entender, igreja, é que às vezes as pessoas dizem assim: mas espera aí, Marcelo, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem o divino, o Espírito Santo. Mas a Bíblia não está falando isso. A Bíblia está dizendo diferente, e eu creio na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo assim para mim e para você: o mundo não o tem e não o conhece, porque quem rejeita o Filho não tem o Espírito. Quem rejeita Jesus não tem o Espírito Santo. É algo que eu e você precisa entender, porque só pode ter o Espírito quem recebe o Filho, porque todos nós somos indignos de receber o Espírito Santo. Eu só posso receber o Espírito Santo quando for lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sabe, igreja, a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você que o mundo não conhece e não pode receber, sim ou não? Agora, a Bíblia completa assim: mas vocês podem. Vocês quem? Os discípulos, que o conhecem e que o recebem como o único e suficiente Salvador. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Deixa eu dizer algo aqui para que você já entenda de cara. O Espírito Santo é Deus vivo dentro de você. Não, eu vou repetir. O Espírito Santo é Deus vivo dentro de você. O Espírito Santo que abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Eu vou te dar um exemplo. Você está vendo lá nós postarmos sobre o estudo da Bíblia. Hoje é o 49º dia que nós estamos lendo a Bíblia todo dia. Creio que você está nessa visão conosco, de ler a Bíblia toda em um ano. Agora deixa eu dizer uma coisa: por que tem muita gente que diz assim: pastor, eu leio e não entendo nada?
Eu leio e não consigo entender nada. Porque se você ler, você vai ler um livro, como qualquer outro. Agora é o Espírito que te traz a revelação. Quando você lê diante do Espírito, o Espírito Santo te revela a palavra de Deus. Você não pode ler a Bíblia por ler. Quando você lê a Bíblia, tem que vir uma revelação. Ah, pastor, mas eu não sei. O Espírito revela. Ah, mas eu não consigo, eu não sinto o Espírito. Mas você vai aprender, porque nós estamos rumo em Pentecostes, o Espírito Santo vai descer e você vai receber no nome de Jesus. Sabe, igreja? Você precisa primeiro responder isso para você. Quem é o Espírito Santo para você? Qual o significado do Espírito Santo na tua vida? Que tipo de relacionamento você tem com Ele? E diante disso, eu quero mostrar para você, através desse estudo, através dessa palavra, que a pessoa do Espírito Santo foi enviada por Deus. A primeira coisa que eu e você precisa entender, o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Ele é uma pessoa especial e sobrenatural, enviado por Deus para nos ajudar a realizar uma grande obra no nome de Jesus. Quando eu e você entende isso, você começa a aprender que o Espírito Santo não é apenas um poder. O Espírito Santo não é um poder que você fala, oh Senhor, derrama o teu Espírito, aí você pula no poder e depois para. O Espírito Santo não é um poder, ele é uma pessoa que tem poder. Eu vou repetir, o Espírito Santo não é um poder, ele é uma pessoa que tem poder. E quando eu entendo isso, primeira coisa, se ele é uma pessoa, ele pensa em nós. A Bíblia diz para mim e para você em Atos, capítulo 15, versículo 28, a parte A do versículo diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, o Espírito Santo pensa. A palavra de Deus está declarando que para o Espírito pareceu bem, e para a pessoa também. O que isso quer dizer? Que ele pensa através de nós. Mas o Espírito Santo só pensa coisa boa. Como assim, pastor? Eu te explico. A palavra de Deus declara assim: eu bem sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. Mas pastor, e quando vem aqueles pensamentos estranhos dentro de nós? Isso acontece quando você está na carne, porque quando você está no Espírito, você não tem pensamento ruim. Esses pensamentos de morte, esses pensamentos depressivos, esses pensamentos de orfandade, esses pensamentos ruins, essa sensação de que você está abandonado, essa sensação de que você está sozinho, só vem na nossa mente quando nós estamos vivendo na carne. Porque quando você vive no Espírito, ai igreja, ai pastor, mas o senhor não está sabendo do fulano? Não, o que aconteceu? Fulano está sozinho, mas você olha para a pessoa está alegre. Mas como assim a pessoa está alegre, está sozinha? O senhor está falando aí que ela está perdida, a pessoa está falando que ela está perdida. Porque quem está com o Espírito Santo nunca está sozinho, igreja. Às vezes pode ser que você está num lugar, ou você está vivendo um momento, ou você está, por exemplo, a pastora Miriam não está sozinha. O Espírito Santo está lá, ele está com ela. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a viver algo sobrenatural de Deus para a nossa vida. Outra coisa que eu quero ministrar para você: o Espírito Santo sente por nós. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Uma coisa é certa:
Se eu estou andando no caminho certo, se eu estou fazendo a coisa certa, o Espírito Santo está feliz, sim ou não? Agora, se eu estou vivendo uma vida de pecado, se eu estou vivendo uma vida de erro, se eu insisto a andar no meio das trevas, ele se entristece, sim ou não? Se você ofende uma pessoa, você entristece o Espírito Santo. Se eu prejudico o meu próximo, eu entristeço o Espírito Santo. Se eu ofendo o meu corpo, machuco o meu corpo, a Bíblia diz que o teu corpo e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, se você prejudica o teu corpo, você entristece o Espírito Santo, ele fica triste. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo não vem e vai da sua vida. A Bíblia diz que nós já fomos selados. O que vem e vai da nossa vida é o seu mover, é o seu agir, é a sua presença. A Bíblia, a palavra de Deus está sendo clara, igreja. O Espírito Santo é com você para sempre, até o dia da redenção. O que isso está querendo dizer? Quando eu peco, quando eu erro, quando eu tropeço, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Agora, quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele entra e fica dentro de você. Deixa eu dizer algo para você, o Espírito Santo está aí dentro de você. Sinta a presença dEle, igreja. A palavra de Deus está nos dizendo que nós fomos selados para o dia da redenção. Isto é, quando você morrer em Cristo, ou quando Ele vir buscar a tua igreja. Ou seja, você está selado com o Espírito Santo de Deus. Terceiro, o Espírito Santo age por nós. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme Ele quer. O Espírito Santo luta as suas guerras, irmãos. Ele ora conosco, Ele participa conosco, Ele está conosco. Se você percebeu aqui, quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, você vai ver que a Bíblia está dizendo que são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Se você prestar atenção lá, eu não sei se está aqui, o Espírito está escrito com letra maiúscula. Por quê que está escrito com letra maiúscula? O Espírito está escrito no singular. Por quê? Porque só existe um Espírito Santo. Só existe um enviado por Deus como outro conselheiro para a tua vida. Todas as vezes que você vê na Bíblia escrito espíritos, no plural, são anjos caídos, que junto com Lúcifer foi destituídos do reino de Deus. E aonde existe manifestação de espíritos, porque existe, ela é real, não provém de Deus, porque Deus enviou um único Espírito, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que vive dentro de você e quer abençoar a tua vida. Quando eu e você entende isso, nós vamos ler o texto novamente e entendemos assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que distribui individualmente a cada um de nós, conforme Ele quer. Igreja, sinais, maravilhas,
dons são dados pelo único Espírito Santo de Deus, e Ele distribui conforme aquilo que lhe apraz, Ele distribui conforme aquilo Ele quer, conforme a maneira que Ele acredita. Espíritos malignos não pode te dar nada, porque quando Ele dá, Ele cobra. Nós precisamos entender sobre isso. Para falar do Espírito Santo, você precisa saber a verdade. E nós vamos ministrar aqui essa semana sobre isso. O Espírito Santo, ele é Deus, igreja. Não deve ter entendido. Eu estou dizendo que o Espírito Santo é Deus. Muitas obras são atribuídas às 3 pessoas da Trindade. Jó, capítulo 26, versículo 13, a parte A do versículo diz assim: com seu sopro os céus ficaram límpidos. O Espírito Santo estava lá na criação do universo. Quando você vai para Jó, no capítulo 33, versículo 4, a Bíblia está dizendo assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. É o sopro do Espírito Santo que está soprando os pulmões agora. É Ele que gera vida dentro de cada um de nós. Salmos 104, versículo 29 ao 30, diz assim: quando escondes o rosto, entra em pânico. Quando lhe retiras-lhe o fogo, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renova as faces da terra. O Espírito Santo age na natureza, igreja. Você quer ver só um exemplo? Crente é complicado, né, irmão? Porque aonde você vai, a pessoa que tem o Espírito Santo, mesmo que você não esteja numa igreja, você fica procurando o mover dele nos lugares. Sábado eu tive num curso que eu tenho que fazer lá pelo trabalho, numa gestão de projetos. Então foi lá na Unifacep, das 8 ao meio-dia. E o professor Maurício estava lá explicando sobre o deserto do Saara. Quem aqui já ouviu falar do deserto do Saara? Nossa, pouca gente. Quem aqui já ouviu falar do deserto do Saara? Amém. Quem quer ir para Disneylândia ou para o deserto do Saara? Quem quer ir para Disneylândia? Nossa, o Luizinho, olha, a Natália. Meu Deus. Tem gente avivada aqui, irmão? Presta atenção no que eu estou te dizendo. Está com medo, né? Então vou pedir para levantar a mão. Olha só. O professor lá estava explicando sobre a ação no deserto do Saara, porque muitos dizem, isso é um estudo da NASA, muitos dizem que a Amazônia é o coração, é o pulmão do mundo, sim ou não? Sim. Pronto. Só que tem um detalhe importante que ninguém fala sobre isso, e a NASA descobriu isso. No deserto do Saara não tem nada, a não ser areia. E as tempestades de areia que acontecem lá, elas entram na atmosfera, e a atmosfera percorre do deserto do Saara, através das correntes que ele vai lançando ao redor da terra. Elas percorrem aproximadamente 2.540 quilômetros até chegar na Amazônia. E quando chega na Amazônia, o que acontece? A tempestade de areia choca com a umidade da floresta. E quando há esse choque, cria o fósforo, que é o fertilizante para que dá toda a vida na Amazônia. Só que ninguém fala disso. Todo mundo diz que a Amazônia é o pulmão, mas para ela ser pulmão, existe um deserto lá. Precisa de uma tempestade de areia para fluir junto. O que isso quer dizer? No estudo, na gestão de projetos, quer dizer que toda peça é importante. Quer dizer que mesmo que não apareça, a integridade de todas as áreas
cronograma, pessoal, equipe, planejamento. A integridade de todos juntos gera o sucesso do projeto, certo? Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? A integridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que gera o processo de Deus sobre a tua vida. Tem que estar integrado, igreja. Tem que estar junto. Pode ser que não apareça. Pode ser que o coitado do deserto Saara, ninguém quer ir para lá. Mas se não fosse a tempestade de areia produzida no deserto do Saara, pode ser que a floresta amazônica não seria o que ela é hoje. Por quê? O Espírito Santo habita na natureza. Eu ouvi falar lá que existe uma ilha de plástico, que todo plástico é lançado no mar. As correntes marítimas estão se formando num único lugar, e todo o plástico lançado no mar está ficando parado num lugar só para não prejudicar o mar, a natureza. Quem faz isso, igreja? O Espírito Santo habita na natureza. É o Espírito Santo que renova o ar que você respira. Pensa quanta poluição, quantas coisas ruins é lançada na natureza, e ainda assim você respira o ar puro vindo do Espírito Santo para a tua vida. Sabe, igreja, o que eu e você precisa aprender? Que não existe vida sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo se importa com você. Além dele ser Deus, ele se importa com a tua vida. A Bíblia está dizendo aqui, para mim e para você, que ele nos ensina, em João capítulo 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu disse. O Espírito Santo pode te ensinar tudo. Ah, como assim, pastor? Eu te explico. Ele pode te ensinar a ser uma pessoa melhor. O Espírito Santo pode te ensinar a ter novos hábitos. O Espírito Santo pode te ensinar a buscar mais conhecimento. O Espírito Santo pode te ensinar todas as coisas para que você possa viver uma nova vida diante do Pai. Aprenda, igreja, não deixar de fora o que Deus criou para ser dentro. Ah, Marcelo, não entendi, vou te explicar. Não deixe o Espírito Santo de fora, porque ele foi criado para viver dentro de você. Eu caminho para o final, mas eu preciso dizer algumas outras coisas para você. O Espírito Santo guia você. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 4, a parte B do versículo, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que nessa semana o Espírito Santo possa guiar você. Que nessa semana o Espírito Santo possa te livrar de cilada. O Espírito Santo possa te livrar de armadilha. Que o Espírito Santo possa te livrar de mentiras, de confusão, porque ele vai guiar a tua vida no nome de Jesus. O Espírito Santo fala com você. Atos capítulo 8, versículo 29 diz assim: e o Espírito disse a Felipe: ah, pastor Marcelo, mas eu oro, e não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Pastor, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo ouvir.
Eu disse agora há pouco, o Espírito Santo te ensina todas as coisas. Pede para Ele te ensinar a ouvir a voz dEle. Não é vergonha para ninguém falar assim: Espírito Santo, eu quero ouvir Tua voz. Me ensina, me transforma numa pessoa mais sensível à Tua voz, Espírito Santo. Agora preste bem atenção a algo muito direto. Igreja, tem gente que não ouve nem o seu pastor, que está aqui, que vê. Tem gente que vem aqui domingo, a gente prega, na quarta, fala, entra aqui, sai aqui. Tem pessoas que você aconselha, usado pelo Espírito Santo, você fala: não faz isso, não faz aquilo outro, faz assim, faz daquela forma. A pessoa não escuta. Agora, se você não escuta quem você vê, como que você vai ouvir aquele que você não vê? Eu vou te dizer, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. Quantas mulheres aqui, o bom de falar com mulher, porque elas não têm medo, elas falam mesmo, é igual a Adriana, dispara a falar e não para. Olha lá. Quantas mulheres aqui poderiam dizer que os seus maridos não ouvem o que elas falam? Não levanta a mão, não faça isso com a gente. Segura ela aí, fazendo favor. Quantas mulheres poderia dizer assim: eu nem acabei de falar, já tinha mulher já com a mão lá em cima, assim, fazendo assim. Tem muitas mulheres que vêm e falam: pastor, ele não me escuta, pastor, ele não ouve o que eu falo. Agora preste bem atenção, o pior de tudo é escutar depois, Atos, elas dizendo assim: eu te avisei, você não quis me ouvir, eu te falei. É assim ou não é? É assim ou não é? É assim ou não é lá? Ronaldo, Mateus, não, você não casou ainda não, mas vai casar em nome de Jesus. É assim ou não é, filho? É. Não é, Rafael? É. Você que vai casar? É assim, viu? Você já está fazendo curso de noivo, filho? É assim. É as fala. Eu te avisei. O pior de tudo é quando ela chega e fala assim. A Adriana faz assim, ó. Falei. Não quis me ouvir. Falei, mas eu já estou cansado de falar. Eu já prometi para mim mesmo, eu não vou falar mais. É ruim, não é? Quando alguém fala e não ouve. Imagine só o Espírito falando e você não conseguir ouvir. Eu encerro essa mensagem dizendo para você: o Espírito Santo intercede por você. Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, pastor, mas eu vou pregar hoje. O Espírito Santo intercede por você. Ah, mas eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou ministrar. É o Espírito Santo que intercede por você. Ah, mas eu vou servir hoje no diaconato. É o Espírito Santo que intercede por você. Ah, mas eu vou trabalhar, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ei, eu estou dizendo para você, o Espírito Santo intercede por você, igreja. A Bíblia está dizendo que Ele veio para nos ensinar todas as coisas e que Ele intercede por cada um de nós. Seja onde colocarmos a planta dos nossos pés, Ele está com você. Ele luta por você. Ele torce por você. Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo vence por você. O Espírito Santo ainda te convence. O Espírito Santo, igreja, te regenera, te conforta, te testifica e te capacita para o ministério.
Mas tem um detalhe muito importante e eu encerro aqui. Eu preciso dizer isso para você. O Espírito Santo de Deus não é uma peça de decoração que você coloca na prateleira para enfeitar ou para adornar a tua sala. O Espírito Santo não é uma peça de decoração que você pega quando vem para a igreja e quando sai daqui, coloca ele no mesmo lugar. O Espírito Santo de Deus não é enfeite, ele é uma pessoa enviada pelo Pai para dirigir a tua vida por todo o caminho que por ela você percorrer, porque para ter o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, é necessário primeiro você conhecê-lo e ter um relacionamento com ele. Se coloque